Racing e Flamengo, 1-1. Flamengo traz um bom resultado. Afinal de contas, poderá empatar por 0-0 para se classificar e, evidentemente, qualquer vitória classifica o rubro-negro. Traz um bom resultado. A atuação foi tão boa quanto, Pedro Ivo? Ou o resultado foi melhor que a atuação do Flamengo? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Jean, Vitor, aos colegas em casa, aos fãs de esporte. O bom resultado, talvez, a gente se prenda ali aos 10 minutos finais. Flamengo com um jogador a menos, Racing tentando ali o sufoco, muita bola levantada sem tanta organização para construir. Mas se a gente for olhar anteriormente, quando o Flamengo começou a se organizar em campo, poderia se aproximar de um gol ali, de um segundo gol que daria a vitória. Se a gente olhar para frente e pensar que não necessariamente o Flamengo jogar em casa é significado de que não vai tomar gol, o Flamengo toma gol nos últimos 8 jogos. Se puxar um pouco mais atrás, nos últimos 2 meses, quase sempre toma gol. Se eu não me engano, apenas contra o Atlético Paranaense, apenas contra o Sport não tomou gol. E contra um time talvez intenso em alguns momentos da partida, como o Racing, e que consegue identificar bem a fragilidade da equipe, como foi nesse lance do gol, apertou, saída de bola, sentiu que a defesa do Flamengo não passa com muita segurança, sabia como explorar pelo corredor esquerdo do ataque, então ele pode muito bem achar um gol dentro do Maracanã. Então não necessariamente é um grande resultado pensando no futuro da competição. Nas circunstâncias do que foram os últimos minutos de jogo lá dentro do cilindro, a gente talvez possa classificar como algo positivo. O Flamengo flertou talvez ali com uma derrota, flertou com perigo, alguns gols anulados, a gente vai poder falar isso aqui durante o programa. Então acho que a classificação do bom passa muito mais por isso do que exatamente pela atuação e do que pelo futuro do confronto. Paulo? No primeiro tempo, esse aí, o Bruno Henrique, jogou com muita liberdade e aproveitou essa liberdade nesse momento. E, sem dúvida nenhuma, arrancou um sorrisaço da torcida do Flamengo, né, Jean? Revivendo a dupla com o Gabigol, cruzamento perfeito, o Gabigol fazendo o gol do Flamengo. E logo depois o Bruno Henrique teve uma outra chance. Na verdade, ele criou a chance, né? Na habilidade, com a qualidade que tem, trazendo para o meio, acertando a trave. O Flamengo encontrou bastante espaço do lado esquerdo do seu ataque durante o primeiro tempo. É verdade. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esporte. O Bruno Henrique foi o grande nome do jogo no primeiro tempo, né? O Domingues foi bem pelo lado do Racing também no primeiro tempo, né? Atacando ali pelo lado direito, fazendo a jogada do gol. Mas acho que o destaque da primeira etapa, principalmente, foi o Bruno Henrique. Que se ressalte, né? Jogando bem aberto pela esquerda. Era uma das críticas que se fazia ao Domi, né? Ah, mas o Bruno Henrique não pode jogar tão aberto pela esquerda, ficar por ali, fixo e tudo mais. Foi como ele jogou no primeiro tempo e foi como ele acabou resolvendo ali a partida para o Flamengo, pelo menos fazendo o gol de empate, que acho, assim como o Pedro, que significa um bom resultado para o Flamengo. Bom resultado, claro, pelo contexto de ter jogado o final da partida com 1 a menos, mas para mim é um resultado justo em relação ao que aconteceu dentro de campo. Eu não acho que o Racing tenha criado a quantidade de chances que poderia ter criado com 1 a mais, acho que não, acho que nesse momento até o Flamengo soube se defender bem. O Racing pressionou muito no início das 2 etapas, né, e dessa maneira criou mais dificuldades para o Flamengo. Acho que os 15 minutos iniciais do jogo foram os melhores do Racing. E quando o Flamengo estava melhorando ali, teve a bobagem, né, a expulsão do Tuller, uma expulsão que de alguma maneira complica para o jogo de volta, se a gente considerar que o Natan também foi expulso por reclamação. Inaceitável isso, né? Nesse contexto, o Flamengo perder um segundo zagueiro que seria alternativa para o jogo de volta. De qualquer maneira, para mim, acho que o resultado reflete o que aconteceu dentro de campo. Não acho que o Racing tenha merecido vencer. Agora, é um Flamengo que não brilha mesmo, né? Um Flamengo que a gente sabe que é muito forte e continuará sendo pela qualidade dos seus jogadores e não pela sua solidez, né? Porque é um time confiável. O Flamengo ainda não é um time confiável, principalmente pelo nível de atuação dos seus defensores. Todos eles, diga-se, né? Porque é comum botar culpa no Gustavo Henrique, que hoje não estava em campo, ou no Léo Pereira, né? É sempre um ou outro. Quem estiver em campo leva a culpa de todos os erros dos demais. Acho que hoje a defesa inteira foi muito mal, né? Do goleiro, que acho para mim o Diego poderia ter feito melhor no lance, ao lateral esquerdo, passando pro lateral direito e pela dupla de zaga. Então não dá para botar a culpa só num zagueiro, não. A questão defensiva continua sendo a grande questão para o Flamengo, né? O funcionamento da defesa e até mesmo nas bolas paradas, porque é impressionante como os caras perderam todas as bolas pelo alto, praticamente todas que chegaram na área do Flamengo. Não está muito difícil de encontrar aqui, Vitor Birner,
rubro-negros bravos com a atuação do Flamengo. Por exemplo, o Camilo, tem até um avatar aqui com a camisa do Flamengo. Felipe Luiz, muito mal. Gerson, muito mal. Dupla de zaga, horrível, tal. E ele descreve aqui o que não agradou. O Cadu é mais um rubro-negro. Jogo horroroso do Flamengo, time mal postado em campo, com o quarteto fora da posição. Tem muito rubro-negro na bronca com a atuação do Flamengo lá na Argentina. É para tudo isso, na sua opinião, Birné? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Eu fecho com esse time dos críticos. Eu fiquei bem decepcionado com a atuação do Flamengo. Eu esperava uma coisa diferente. O Racing é um time que toma iniciativa, que dá espaço. O Jean falava, por exemplo, só para citar uma das situações de jogo, que o Bruno Henrique foi jogar aberto do lado esquerdo. Essa provavelmente não era uma instrução inicial. A partir do momento que o Domingues, o Racing jogando com 3 zagueiros, né, e 2 laterais, né, o Mena e o Domingues, Mena esquerda, Domingues na direita, avança, se transforma num ala, né, vai para a linha do meio de campo, né, e o jogador que atua no meio de campo vai jogar mais adiantado, cria-se um espaço ali naquele setor. E o Bruno Henrique, muito rápido, ele encontrou toda aquela avenida que você chamou a atenção, porque ele batia de frente com um zagueiro muito mais lento. E aí está falando o rápido contra o lento. E nesse lance o Flamengo, por exemplo, conseguiu fazer um gol e poderia até ter criado mais chances. Mas quando você vê a lista de jogadores criticados, a dupla de zaga, né, o Felipe Luiz e mais atletas, o Gerson, isso tem muito a ver com o descompasso na parte tática. Porque o BKTS, como fez no Defensa e Justiça em São Paulo, de novo conseguiu ser superior ao Rogério Ceni na hora de armar o coletivo do Flamengo. É cedo para cobrar o Rogério Ceni. Muito pouco tempo de trabalho. Mas na ideia de jogo, não apenas na execução, a do Racing foi mais apropriada para aquilo que as equipes podiam produzir. Tanto é que tira, por exemplo, o Bruno Henrique de perto do Gabigol. Impede a construção do Flamengo pelo meio, né? Os dois times errando muito na saída de bola. E a gente tem que falar que é um Racing que cruzou muitas bolas e não aproveitou essa superioridade coletiva, exatamente porque não é um time que tem jogadores, por conta dos desfalques, técnicos que aproveitem esse espaço que o time coletivamente cria. Não tem o talento que tem o Flamengo. Individualmente, as equipes que entraram em campo são incomparáveis. Aí você pega o gol do Racing, por exemplo, o Domingues dribla 3 jogadores, há 2 coberturas atrasadas, né, de zagueiros, e ainda um lance que era defensável. Eu não acho que dá para criticar o Diego por conta daquele lance, mas era um lance defensável, sem dúvida nenhuma. Eu fecho com o Jean. Ou seja, há muitos pontos negativos na atuação de uma equipe que pode produzir muito mais e que parecia, no Campeonato Brasileiro, que produziria nesse jogo. É muito cedo para falar sobre como vai ser o Flamengo do Rogério Ceni. O resultado foi bom, o Flamengo conseguiu aumentar ou ganhar uma vantagem para se classificar e espero que faça uma atuação bem diferente no jogo de volta. Deu até a impressão, né, Pedro, que os ataques estavam com certa facilidade, inclusive os 2 ataques dos 2 times, levando ampla vantagem no duelo contra as defesas dos 2 times. Ô, Paulo, é curioso que são 2 ataques de qualidade e 2 ataques que gostam muito de ter a bola. E levavam vantagem justamente não necessariamente